Olá, meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Esse restinho de semana nós vamos fazer os devocionais baseados no livro de Salmos e estes devocionais que eu vou trazer aqui para vocês, eles são todos baseados no livro Tesouros de Davi, do Charles Spurgeon, que está inclusive aqui na minha estante, está aqui embaixo, não vou pegar agora, mas só quero deixar claro que é baseado nesse livro, Tesouros de Davi, do Charles Spurgeon, e que é um livro muito rico, que eu amo muito. E eu tenho uma predileção muito grande pelo livro de Salmos, que é um livro que é focado muito na devoção, no devocional ali do homem. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 70. Então, antes de tudo, eu gostaria de convidar para você assistir os vídeos anteriores aqui do canal, corre lá para conferir tudo. Também quero te convidar para você deixar o seu like aqui, comentar alguma coisa, se inscrever, ativar o sininho de notificação e também me seguir nas minhas redes sociais, Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok, tá? Segue lá pra gente ter um contato mais direto. E agora nós vamos ler o versículo inicial aqui do Salmo 70 para seguir com o nosso devocional, a nossa reflexão do dia, que será no versículo 1 mesmo. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressas, ó Deus, em socorrer-me. Quantas vezes nós fazemos campanhas baseadas neste salmo, quantas vezes eu mesmo já subi monte orando este salmo e o Senhor respondeu. O Senhor responde a oração e Ele realmente se apressa em responder. Mas hoje nós vamos tirar algumas reflexões aqui a respeito desse clamor pela pressa de Deus e a maneira certa de orar a Ele através do exemplo de Cristo e através do exemplo das informações que temos aqui neste Salmo 70. O título do Salmo 70 diz Ao Mestre de Canto, de Davi. Este título ele corresponde ao Salmo 40 também. Nós vamos ver que o Salmo 40 ele vai falar sobre a espera, né? É um contraponto com o Salmo 70, porque no Salmo 70 o salmista está pedindo, apressa-te a Deus. No Salmo 40 ele está dizendo, eu esperei confiantemente no Senhor. Mas certo é que em ambos os salmos, o Senhor responde, ele traz a resposta. Então o Salmo 70 é uma oração por livramento, intitulada Esperei confiante no Senhor, no qual este é uma cópia com variação do Salmo 70. Então, existe sim similaridade ali entre o Salmo 40 e o Salmo 70, sendo o Salmo 70 uma cópia com variação do Salmo 40. Davi aparentemente escreveu de forma inicial o Salmo 40 e depois ele resolveu acrescentar algumas alterações, né, para adequar essas palavras, para adequar essa oração à ocasião em que ele se encontrava naquele momento. Ao Mestre de Canto de Davi, que é o título tanto do Salmo 70 quanto do 40, também é um título adequado para o Salmo 69. E é um prefácio muito bem apropriado também para o Salmo 71. Então veja só como esses salmos todos eles interligam, como se trouxessem uma mensagem de que todos esses salmos, todas essas orações são textos como uma homenagem ao homem sofredor, ao pobre homem. Então o Salmo 70 começa, apressa-te, ó Senhor. É uma oração feita no desespero, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Mas que petição justa há na terra a qual seja digna de misericórdia? Neste Salmo 70 nós temos um retrato da oração que Deus se agrada. Essa oração, a estrutura desse salmo mostra uma oração que não segue um teor egoísta, mas nela há pedidos para si, para os seus opositores e também para os seus amigos. Então vamos lá. No verso 1, nós vamos ver que ele começa com a oração, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Então nós temos uma oração para si. No verso 2, nós vemos uma oração para os seus opositores, verso 2 e 3, onde ele clama por uma postura de justiça da parte de Deus, né? Para resolucionar aquele problema seu ali, então ele clama pela vida dos seus opositores. E no versículo 4, nós vemos a oração pelos seus amigos. O que é que diz no versículo 4? O versículo 4 diz que folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. É uma oração feita pelo salmista para que todos aqueles que se folgam no Senhor, que buscam o Senhor, que amam a salvação do Senhor, que se refugiam no Senhor, folguem-se, encontrem alívio, encontrem resposta, encontrem solução. Então ele ora para si, ele ora para os seus opositores e ele também ora para os seus amigos. E que amigos são esses? Todos aqueles que buscam o Senhor, são os nossos amigos. São mais que amigos, são irmãos chegados. Então devemos clamar pelos outros, seguindo uma oração não com um teor egoísta, mas clamando por nós, clamando por outros, clamando pelos nossos opositores. E o maior exemplo de que esse é o padrão ideal para ser seguido em uma oração é o próprio Jesus ali naquela figura de Cristo sofredor, naquele Cristo de cruz. Nós vemos características das orações feitas por Jesus naquele ambiente de sofrimento que se assemelha
as características deste Salmo 70. Então, que petição há justa na terra para que seja então digna de misericórdia? A petição de Jesus é o maior exemplo. Nele está personificado tudo que nós devemos entender e replicar. Jesus foi o exemplo perfeito de orações perfeitas que se adequam ao exemplo do Salmo 70. Jesus orou por si, ali em Mateus 26:39, ele diz: afasta de mim esse cálice. Naquele momento pré-cruz, ele está orando por si. Mas ele não é egoísta, porque ele escolhe que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Ele também ora pelos seus opositores, quando em Lucas 23:34, ele diz ao Senhor: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele também vai clamar pelos seus amigos, aqueles ladrões ali no seu lado na cruz, em Lucas 23:43. A oração que Deus responde não é aquela oração absurdamente desesperada, irresponsável e egoísta, onde a pessoa bota um foco: eu quero agora. Achei engraçado que eu vi esses dias: ai, Senhor, eu sei que é tudo no seu tempo, mas eu queria agora. Então a gente age exatamente assim. Mas o Senhor, ele não responde aquele que está mais desesperado no momento que ele clama, e também não responde aquele que quer exatamente no seu tempo, mas aquele que agrada ao Senhor, aquele que tem nas suas atitudes, no seu modo de viver, o retrato perfeito de Cristo. Eis a oração que Deus se apressa em responder. A justa medida vem por parte de quem responde. O Senhor oferece justa medida àquele que clama, mas há justiça também nas palavras de quem pede. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. E o socorro veio depressa, sim. O socorro vem porque o Senhor é justo em uma justa medida. Nas palavras de James Frame, ele visualizando todo esse contexto, onde Jesus é o retrato perfeito de oração, que também é encontrado no Salmo 70, ele vai dizer o seguinte: amanhã o viu arrastado pelo portão de Jerusalém, cercado de uma multidão grosseira, cujas vaias ressoaram em seus ouvidos. Mas antes que a noite caísse, ele havia passado por cima do portão de Jerusalém, e as suas pegadas estavam agora nas ruas de ouro. Os hinos dos anjos elevaram-se acima do domo do céu, e a alegria preencheu o coração de Deus. Deus se alegra em trazer resposta às nossas orações. Então Jesus clamava enquanto ele sofria ali na cruz, naquela noite amarga de sofrimento e naquela manhã triste de crucificação. Mas naquele mesmo dia os seus pés estavam cruzando a entrada celestial. E o Senhor, ele tem sim prazer em responder a nossa oração. Basta nós entregarmos o nosso estilo de vida em abnegação completa e sujeição à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, obrigada por esse modelo aqui descrito no Salmo 70. Senhor, queremos sim que o Senhor apresse para responder todos os pedidos das pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento, na minha vida também, da minha família, da nossa casa, Jesus, dos nossos conhecidos. Existem tantas causas que precisam ser respondidas de maneira apressada. Apressa sim, Senhor, em nos responder, mas desde que o Senhor ache justiça em nós e que o Senhor se compraz em nós. Nos ensina a te agradar, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a viver de maneira justa, que o Senhor tenha assim prazer em responder as nossas causas. Responde, Jesus, as causas de todos que estão nesse momento agora pedindo por algo específico que eu não sou capaz de lembrar, de dizer, de conhecer, mas o Senhor pode sim lembrar de tudo que nós precisamos, até quando nós mesmos esquecemos. O Senhor também é capaz, Jesus, de saber todas as nossas necessidades. O Senhor pode visitar tudo onde a nossa mão não alcança, a sua mão alcança, onde o nosso pé não pisa, o seu pé pisa, onde a nossa fé não chega, o Senhor chega. Então faça por nós apressadamente, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a você que continuou comigo até o final. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, adoro ser passos em todas elas, curtir, comentar, compartilhar, ativar todas as notificações. Amanhã, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui pra você também. Todo santo dia, vídeo, 6 horas da manhã. Então, fique com Deus, um beijo e até amanhã.